Existe um filme chamado O Padre e o Diabo, que foi feito, o diretor do Exorcista, ele mesmo começou a tentar entender o que é o exorcismo. E chamou uma autoridade do Vaticano, que é o padre Gabriele Amorfi, que acabou falecendo, mas o cara era ferradíssimo. O cara era a autoridade máxima do Vaticano sobre esse tipo de assunto. Ele grava um exorcismo feito em Roma, com uma mulher chamada Carolina, acho que era isso o nome dela. Ela ficava se contorcendo e o cara fazia o show, passava a estola, jogava com a benta, colocava a cruz e tudo mais. Eram 8 tentativas ele estava tentando tirar. E ficava uma plateia de idosos ali comendo pipoca. Demônio! Ficava a galera assistindo, cara. Que bizarro, real isso. Real. Tipo, comendo pipoca eu sou o que coloquei, mas não, claro. Tava todo mundo ali. Só, dava pra somar uns 5.000 anos fácil ali. Só os mais idosos ali olhando. E jogando pipoca, vai lá, pega ele. Eu achei que o padre ia dar um traps, ia dar uma cotovelada na boca da mina, mas no não. Exorcista o padre tira na porrada o boxeador, né? Entendeu? Já chega lá e fala, cara, padre, eu tô fora, não, o bicho já sai. Não tem. Se fosse bate mais, não. o The Rock, então, cara, ninguém ia ter um, cara. China mostrou, passou. Uma porrada, acabou, exorcizou, passou. Cara, e se for o Kid Bengala, então eu vou te empalar em nome de... Porra, e o Macedo lá, cara, que ele tira uns demônios sinistros. Mas foda-se, vamos lá, volta na tua aí. Então o que ele faz? Ele faz esse processo e de repente a mulher tá lá, chega uma hora, ele precisa ir embora e fala, parou. A mulher, tranquilo. Para, cara. Que isso? É o demônio possuidinho da Grow? É você doma o bicho? É fácil? É um brinquedo? Sabe? É um cachorro? Parou. Ela para. Aí eles levam essa fita para um monte de clínicas no mundo todo. Estados Unidos, na Europa, no Oriente e tudo mais. E os caras ficam com o pé atrás. Por quê? Ninguém vai arrumar briga com o Vaticano. Ele fala, eu não sei. Existem fenômenos sociais que envolvem isso. Envolve o lado emocional, mas eu não vou tomar partido. Ninguém quis tomar um partido. Fato é, existe um fenômeno social que é aquela coisa do grupo. O grupo diz que você está possuído. Você acredita piamente que você está possuído. O seu sistema emocional e o seu sistema mental vão trabalhar como se fosse uma possessão. A mulher não tinha nenhum demônio, não tinha nenhum espírito, nada. O que ela tinha era um desequilíbrio sério, emocional e mental. Eu peguei esse vídeo para analisar. Eu acho que eu publiquei esse vídeo. Ela tinha problemas seríssimos com relação ao pai dela, na qual ela criava uma falsa personalidade porque ela não conseguia expressar quem ela era de verdade para a família. Então você cria um arquétipo seu. E aquilo foi potencializando em crises sérias emocionais e mentais. Não tinha nada espiritual atrás. Era simplesmente ela com ela mesma. Uma briga é um fenômeno social. As pessoas te induzem a acreditar naquilo que você é, uma doença. Você tem isso, não tenho. Você tem isso, não tenho. Chega uma hora que você acredita. A pressão da massa te faz acreditar. Isso você vê nas igrejas hoje. Beleza. Então, quando o padre Gabriele Amorfi é questionado, ele fala, é um fenômeno psicológico. Da mesma maneira que a gente cria o demônio, eu crio o exorcista para dizer para você que você não tem mais nada. Só que é uma alegoria. É uma cena. Se você pegar os 2 livros da igreja, que é o livro vermelho, que é o Ritual Maior e Menor, que é para exorcismo, eu peguei esse livro, cara, é demais. É assim, agora o padre joga água benta, a família segura a pessoa, agora reze um Pai Nosso, agora pega a estola e passa na cabeça da pessoa. É assim, descrito... Perfeito. É uma lista de como fazer um pão. Coloque farinha, misture água. Muito bem, coloque a forma. Mas, você trouxe algo que é realmente interessante, porque aí o que acontece? A própria religião cria essa doença e cria a cura. É óbvio, eu te vendo a doença, mas depois eu te cobro a cura. Por meio do quê? Da sua fé. Sua fé, leia-se. Você vindo na igreja... Mas será que eles vendem a doença? Porque a psicologia, abalos emocionais, eles acontecem sem a religião, né? A criação de arquétipo, nesse caso, é muito forte. De novo, a gente quer acreditar que nossa causa de doença, ela é um fator externo. Ou seja, é algo que me causou a doença. Engraçado, mas não é você que causa a sua doença. Eu causo as minhas necessidades e também gero meu desapontamento por não ter conseguido algo.
Esse desapontamento gera uma doença, porque te frustra, te deixa limitado, você não sabe mais como fazer, você coloca esperança 100% em algo que você não consegue alcançar, cara. Ou um trabalho, você quer um trabalho e não consegue, você entra em desespero. Capitais. Legal, eu gosto muito do Pecados Capitais. Eu sou a Você preguiça. é praticante Ele deles. ele é a ira. Você é praticante Eu sou dele. praticante da preguiça. Olha aí, tá vendo que legal? Você tem uma religião que você pratica, os pecados capitais, cara. Sim, eu sei que é o meu maior defeito. Olha, vou te falar que em alguns aspectos pode chegar a ser até aceitável. Eu não acho que é um defeito. É que eu acho que... Existem limites. Agora falando teorias monárquicas aqui. Bora, eu gosto. Eu acho que cada ser humano ele tem um pecado capital no qual ele se associa. Claro, sem dúvida. Mas é apenas um. E aquele rege os defeitos dessa pessoa. E É se a minha apegar visão. ao pecado capital também é, porque é um apego. Sim. Não, eu só reconheço que é o meu, tá ligado? Não é que eu sou apegado a Você preguiça. entendeu? Eu luto contra Sempre ela vai ter o todos os pior dias. de todos, que é o apego. O apego é um... Eu me é um- desapeguei de todos, menos ao apego, porque você ainda estava apegado a alguma Entendi. coisa. O apego é um pecado capital? Claro que Quais é. são? Lembra pra mim. Eu sei preguiça, gula, soberba... Inveja, luxúria, o apego, o ego, todo esse entendi. tipo de coisa. O ego é um? Eu acho que o ego, de uma maneira descompensada, ele torna-se um pecado. Talvez seja soberbo o ego, né? Pode ser. Tá? Então, ele acredita nesses 7 infernos, sendo que existem outros que nenhum clarividente ou nenhum sensitivo consegue adentrar. Que é onde está Aleister Crowley, Mao Tse Tung, os caras mais toscos Pesados. da humanidade ali que utilizaram. O Crowley é um cara tosco? Cara, o dilema que ele carregou como uma bandeira era muito complicado. Faça o que você quiser, que será sua lei, né? Então, a liberdade que ele dava dentro das pessoas em praticar aquela religião era uma situação bem, bem delicada. É, o Crowley, pra quem não tá ligado aí, é o cara que Mr. Crowley. o cara que inventou o satanismo. Não, né? o satanismo não foi inventado por ele. Foi por quem? O satanismo é uma religião muito legal, cara. O e satanismo muito, é muito, super- Muito boa. legal? Muito Me diz- legal. É, pior que é. Eu li eu tô sobre... tentando entender. Hey Satan, você conhece esse documentário que está na Netflix? Assista que você vai se apaixonar. Ele Você não acha tem que eu nada sou a um ver com o satanista diabo, né? Não tem nada a ver com o diabo. O satanismo não tem nada a ver com o diabo. É. O que é... É que assim, primeiro, você sabe o conceito de anticristo? Mais ou menos. É Chuta, teoria monárquica. tipo, anticristo é o mal encarnado. Não. Anticristo é aquele que imita Cristo. Não é aquele que vai contra Cristo, é o que imita Cristo. Ah, entendi. Que finge ser Cristo pra ganhos próprios. Tipo o Felipe Neto. Finge ser... Não, não sei. Check. Cação. Isso daí ele não tava esperando, irmão. Essa daí ele tava olhando assim, caralho, Ó, isso porque é tá o maneiro. negócio. Vamos ver qual que é a do anticristo aí, o cara. Caralho, tomei. Eita, eu não conheço o Felipe Neto, mas eu ia falar qualquer Ainda bem que você não religioso da conhece, igreja, Tá. assim. O Papa. Eu não coloco o Papa, mas vamos pegar um exemplo muito simples, tá? Vamos supor que é um... Edir Macedo. Sacanagem, vai, segue. Não, qualquer tipo de pastor de igreja de regional que fica prevaricando sobre a crença do próximo, querendo se sobressair, coisa desse tipo, sabe? Então você tem esse anticristo, o cara que quer imitar as palavras de Cristo, mas que na verdade é só para rebanhar as pessoas e tirar o foco de Cristo para ele ser Cristo. Entendi. Entende? Tá bom, tá bom. Não foi o Rodrigo que falou. Vai. Tá? Então, quando você tem esses líderes religiosos que surgem com essa ideia de uma liberdade maior dentro da sua crença, gera uma relação complicada. Então, ele meio que coloca as pessoas para fazer o que querem. Então, o alto índice de sexualidade, prevaricação, luxúria sobre aquela crença. Então, tem as artes mais sexuais que envolvem aquilo, sabe? Buscar métodos que beiram os pecados capitais de uma maneira que a sociedade condenaria, o cara fica adepto. E o Crowley tava nessa vibe. O Crowley tinha muita da energia sexual, da manipulação por meio do sexo. Ele comprava as técnicas, sabe? Então ele chegava a fazer acordo financeiro por ser muito rico e filho de pessoas ricas na época. Ele se interessava pelo esoterismo, mas o esoterismo era parte de uma sociedade. Não era aberto dessa maneira. Então ele comprava o ingresso dele para entrar na sociedade, dando dinheiro para alguém que era responsável. Entendi. E comprava as técnicas. Então os caras vendiam. Meu. Você quer? Beleza, preciso da grana. Você tem grana, leva o que você quiser. Era um mercado. Ok. Então gera essa linha tênue sobre o que é o que não é. Quando entra o satanismo é uma resposta contra a igreja, mas não contra Cristo, mas contra os dizeres de uma igreja. Quais eram os dizeres de uma igreja? Homossexual é crime.
Onde está escrito isso? Onde Nenhum na lugar. Bíblia está escrito que You shall not lay with another man. Acho que deve estar... amai-vos uns aos outros, não era o dizer de Cristo? Eu quero amar quem eu quiser. Ninguém está predeterminando uma condição a quem eu devo amar. Então, o satanismo surge como um contexto social e político contra a igreja e os dizeres da Os dogmas. imposição da igreja perante a sociedade. Você tem que ser assim. Não tenho que ser assim. Eu tenho que ser como eu quero. Porque se eu não mato, eu não roubo. Eu ajo de acordo com os dizeres de Cristo, como Cristo coloca no Novo Testamento, mesmo não acreditando na igreja, me dá o mesmo direito de existir. E acreditar em algo que eu queira. Então surge o satanismo, que é só uma resposta contra a igreja política e econômica. Mais nada. Então eu falei pra você, quando você assistir o Rei Satan, que é realmente um documentário sobre o satanismo nos Estados Unidos, você vai cruzar os braços e vai falar, pô, eu tenho alguma coisa a ver com isso. Eu acredito no que os caras acreditam. De novo, as palavras são fortes, mas quando você vê o que tá por detrás, você fala, pô, gostei do tema. Eles tinham que ter escolhido outro nome. Sei Satanismo lá, é os foda. cavaleiros que ruim. dizem Ni, por exemplo. É. Você lembra? Monty Python? Se fosse o egocentrismo... Timbalaué, pronto, acabou. Aí, ó. Timbalaué, Timbalaué, a religião do Timbalaué. Timbalaué. Bora, amigão, entendeu? Ótimo. E aí o nome- Crowley tá perdido numa desses Eles círculos do inferno. ficam, entendeu? Porque é um lugar, honestamente falando, eu nunca tive acesso a isso, eu nunca tive vontade de Tá. ficar fuçando Estudar a espiritualidade sobre disso. A gente tem que ter limites também. Eu não vou ficar cutucando. Crowley, né? Não, deixa o bicho lá. Então eles ficam num lugar que você não tem acesso dessa maneira. Se você quisesse ter acesso, era muito mais complicado. Eu vou vai. arrumar a briga. Entendi. Eu vou arrumar a briga. Tá. Quem é King James, cara? Desculpa, eu sou burro. Era um rei da época que, quando os povos imigrantes vão para a Europa, então cria-se os povos da Irlanda, que foram todos para lá, fugidos da Inquisição, das guerras, da peste, das mortes e tudo mais, eles levam a fé junto. O King James foi um cara que manteve ainda a Bíblia, ou a tentativa da Bíblia ser escrita ainda na sua original. Entendi. Então a Bíblia de King James foi uma que ficou intacta ainda de 1610, que era a época que ele existia. Então entra-se na Europa. 1610. Caralho. Mas a Bíblia é mais antiga, Bem né? mais, né? Pelo menos 1610 Você sabe quem anos. começou a escrita da Bíblia? Quem? Quem começou? Momé. Não, pelo amor de Deus. Maomé. Moisés, desculpa. Não. Foi um faraó egípcio, Ah, é? Ptolomeu III. Ptolomeu? Foi ele que começou a compilar os livros da Bíblia, Sagrados. tá? Porque não era Bíblia o nome naquela Não, época, a né? Bíblia é uma palavra que designa um compêndio de livros. Então, Ptolomeu III, ele coloca 40 pessoas que são ditos escribas a sair documentando as histórias e cria-se as histórias para aí predeterminar o que vai entrar no que você considera hoje a Bíblia. Então você tem o Velho Testamento, que é uma história contada mediante a passagem de um povo hebreu, que depois se torna um povo judeu. 400 anos ficaram expostos, e aí surge Cristo. E aí surge o Deus cristão. Você tem dois deuses. Dois. O Deus do Velho Testamento é mate meus inimigos, destrua meus inimigos. Porra, meu, que Deus brabo do caçamba. Aí você vê no Novo Testamento, o meu Deus é amável. Ame os inimigos. Amai-vos uns aos outros. Então Jesus muda a interpretação e por isso que ele torna-se um judeu meio que não reconhecido pelo seu povo. Porque ao invés dele continuar os ensinamentos e propagando o que os hebreus e depois os judeus acreditam que é o Deus, ele chega e fala, eu não reconheço esse Deus, eu mudo a ideia de Deus. Então você tem dois princípios, que foi 400 anos de gap entre um e o outro. Cara, é legal pra caramba esse tipo de coisa, porque você vê duas óticas. Qual Deus que você quer? Você que se Não, serve. eu acho que também, além disso, você vê a evolução da percepção de Deus na humanidade, né? Nas religiões. Nas religiões. Sim. Um Deus vingativo com um Body Jesus, Jesus legal. Mas será que os dois deuses não existem? Por isso que eu fico. É por isso que a gente tava falando lá atrás da lógica universal, de existir realmente uma verdade. Porque eu acredito muito nisso. Eu acredito que existe a verdade, ela é uma. E os seres humanos, eles buscam interpretar essa verdade. Tudo bem. Só que o caminho para interpretar essa verdade, ele é longo e constante. Tá bom. E a gente nunca chega à interpretação fidedigna da verdade no começo, sabe? A verdade ela vai ficar trancada nesse caso.
Porque qualquer coisa que altere o que as pessoas hoje acreditam vai gerar uma alteração social. Se o Vaticano se manifesta dizendo, puta, eu esqueci de dizer para vocês, mas tá faltando umas páginas aqui na Bíblia e vamos colocar, porque aí vai justificar a história real de Deus, a sociedade treme, porque as igrejas estão já fundamentadas e alicerçadas naquela Bíblia. Qualquer mudança Mas eu acho que elas não estão só alicerçadas num projeto numa crença na interpretação bíblica. Não, eu concordo, é uma interpretação bíblica. Mas eu acho que essa interpretação, o que ela interpreta? Ao pé da letra. Esse é o problema da Bíblia hoje. Não, mas eu concordo. Tem muita gente que interpreta a Bíblia ao pé da letra. Mas eu acho que, tipo, a construção... Você mesmo falou, essas histórias, elas foram organizadas pelo cara lá, o... King James. Não, antes do... Ptolomeu III. Ptolomeu III. Tá. Mas eu acho que todas essas histórias, elas foram surgindo porque elas bebem de uma fonte de verdade universal. É minha crença, é isso. Sim, mas qual é a falha da sua verdade universal? É a má interpretação dessa verdade. Porque eu posso ver, por exemplo, vou ser muito grotesco, tá? Jesus senta na mesa, olha para os seus apóstolos e fala... Pensei que tu fosse falar. Jesus era mágico. Aperta um aí, carai. Jesus era mágico. Ele fez o dedo sumir. Ele fez um truque de mágica. Qual a interpretação que você acredita naquele tempo sobre aquilo que você tem como referência? Que ele tirou o dedo de verdade. Sim. Não, com certeza. A interpretação é uma coisa. O que eu tô discutindo aqui, de verdade, não é a interpretação que as pessoas fazem pela obra, mas sim como essa obra de verdade surge. Da onde ela sai. Você vai te falar, sai da cabeça das pessoas. Da interpretação da consciência de cada um. Ok, concordo. Mas essa interpretação, toda a interpretação, a sua interpretação, a minha interpretação, a interpretação do Igor, ela parte de um ponto verdadeiro, que é um ponto universal. Mas esse muito ponto complexo. não é tratado. Não, mas como assim não é tratado? Eles não acreditam no ponto, mas eles acreditam no resultado. É porque eles não enxergam o ponto. E o ponto não é realmente um ponto, tá ligado? Ele é um meta. Você já jogou o jogo? Sabe o que é um meta? Sabe o que é um meta num jogo? Não. O que é um meta? É a melhor maneira de jogar aquele jogo. Exato. Tá, mas você burla o sistema ou você conhece o sistema? Não, você conhece o sistema e você aprende nesse sistema a melhor forma de interpretar esse sistema. Mas sabendo os erros do sistema? Não, você nunca sabe os erros do sistema. Você só sabe o que o sistema permite você você sabe só o feedback do sistema. A interpretação do sistema é muito difícil. Essa é a questão. Sim. Mas a minha crença é que existe o sistema. E o sistema, ele não é moldado à sua interpretação. A sua interpretação é apenas uma interpretação do sistema. Mas ele é moldado de acordo com a evolução da consciência. Porque quando você aprende a jogar o jogo... Eu discordo. Não, eu não acho que ele é moldado. Não, eu vou explicar. Eu vou te dar o meu ponto de vista. Tá bom. Meu ponto de vista é o seguinte. Se um lado é extremamente inteligente e tem uma verdade... A minha consciência está apta a encarar essa verdade, aceitar, entender e compreender essa verdade? Não necessariamente. Exatamente, porque ela vai passar de uma evolução histórica. Hoje a sua consciência sobre os fenômenos que envolvem o mundo, como a chuva e o trovão, eles são científicos, mas na pré-história não era. Mas o que evolui é a consciência. É a consciência que eu estou te colocando. Mas não a verdade. Não a verdade. A verdade é imutável. É o que eu estou te falando. Eu tenho uma verdade aqui. Eu tenho um grupo de pessoas que têm uma consciência limitada e que não estão aptas a entender a verdade. 42, para um computador é uma verdade, mas para as pessoas que estão em volta é uma frustração, porque elas não interpretam aquela verdade como o computador diz para você, que é 42. Essa consciência das pessoas, elas vão tentando reconhecer aquilo como uma verdade. Elas se frustram. Elas fazem o quê? Abandonam a verdade. E quando elas abandonam a verdade, o que elas fazem? Elas criam a sua verdade. E elas se perdem, na minha visão. Historicamente, elas criam uma distorção sobre um fator. O fator está lá, ainda adormecido, no Oriente. Mas o mundo cria uma verdade porque é mais fácil ser compreendida numa época. À medida que a consciência dessa população vai desenvolvendo e vai tentando... Mas ele não cria uma verdade, ele cria uma interpretação da verdade. É isso que eu estou falando. Sim, ele cria uma verdade da verdade. A verdade que comove eles, que faz com que eles acreditem. Exato. Eles criam um filme da verdade. Perfeito. Caralho, então calma aí. Só pra eu deixar claro aqui, vocês concordam... Eu tô fumando em paralelo. Vocês dois podem fumar que tá me influenciando. Não, vocês concordam. Eu já entendi que os dois concordam nesse ponto. Sim, a forma que a gente se expressa é diferente, mas diferente. o raciocínio é igual. Sim, porque você diz que a pessoa cria uma verdade. Eu não acho que ela cria uma verdade. É pra ela a verdade.
Pra ela é verdade. Isso. Mas ela não cria uma verdade. Ela distorce a de verdade. Ela cria uma ilusão. Isso. Mas a ilusão pra ela torna um fundamento. Uma verdade. Se ela tiver com esse... Porque não necessariamente precisa, entendeu? Exatamente, mas ela tá adormecida lá. Claro. A verdade existe. Claro. Sua verdade única tá lá. Os caras, eles não interpretam aquilo porque não chegam na conclusão daquilo. Então eles criam. É mais fácil criar uma religião do que manter uma antiga. Por quê? Porque a sua capacidade de interpretar aquela religião, às vezes, não condiz com o que é ensinado. Se você fala, pô, não gostei disso, eu vou pegar isso daí e vou criar uma religião nova. E aí você vai criando novas religiões no mundo e as antigas vão perdendo força porque você não foi capaz de entender, acreditar e propagar aquele ensinamento. Então a gente entra numa futilidade da crença. É uma crença que não tem alicerce, não tem fundamento. Porque se antigamente os povos jainistas, pré-védicos, os hinduístas criaram uma estrutura baseada em um princípio, você anula esse princípio, porque ele tem uma origem. Mas você anula esse princípio? Eu não Você- acredito nisso. Eu acho ou que você muda. Você deturpa esse princípio. Você acaba, talvez... Mas é igual, uma igual a relação. NASA, tá ligado? A NASA sabia ir pra Lua antes. Agora não sabe. Deu branco. Deu branco. Mas eu acho que eles sabiam realmente. Só que eles perderam o princípio, deturparam ele e agora eles não têm mais Eles realmente... estão com medo do lado negro da lua. Será que é isso?